Olá, olá! Bem-vindos à nossa live. Eu tô devendo live, tem umas semanas que eu não venho aqui conversar com vocês, mas eu vou ouvir em grande estilo hoje que a gente tem aí uma super convidada para fazer essa live com a gente, que é a doutora Márcia Voltolini, que eu vou ter o maior prazer de apresentar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui. Ver se a gente consegue abrir. E aí eu vou apresentá-la para vocês, porque ela é. Oi! Oi, boa noite. Que prazer, que honra! Nossa, eu que o diga, que honra estar aqui conversando com você, receber esse convite. Nossa, agradeço demais. Olha, eu quero te agradecer de coração. Acho que é um assunto super interessante. A gente vai falar sobre cinetose, né? Que é o grande mal do movimento, né? Aquela tontura que muita gente tem desde a infância. Então a gente vai tirar aí algumas dúvidas. Quem tiver dúvidas, pessoal, podem colocar questionamentos, perguntas que a gente está aqui para responder. Né? Então, deixa eu apresentar para quem não conhece a doutora Márcia Voltolini. E eu vou aqui ler para vocês esse currículo divino aqui, doutora Márcia Dias Voltolini, ela é graduada em Medicina, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela fez residência em otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina de Jundiaí, ela fez fellowship em otoneurologia, né, que é a área que eu acabo mexendo bastante, por isso a gente acaba sempre se encontrando em alguns assuntos. Fez pós-graduação em medicina aeroespacial pela Universidade da Força Aérea e ela é especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, a ABOR, né, que a gente conhece bastante, e é membro associado, então, dela e da Interamericana, Associação Interamericana de Pediatria e Otorrinolaringologia, certo? E ela trabalha. Qual o local que você está trabalhando? Eu vi que você está só na Asa Sul agora? Eu tô na Clínica Otorrino DF desde que eu cheguei em Brasília, que já faz 7 anos e meio. Aí eu fiquei 1 ano ou 2 trabalhando na unidade Asa Norte, depois fui para Taguatinga, mas nunca deixei Asa Sul. Agora eu tô só na unidade Asa Sul. Ótimo. Então, acho que você já tem aí o endereço dela, né? Otorrino DF, né? E Aham. também trabalha na Gamib, né? Você é concursada aqui da Secretaria de Saúde? Sim, sou Ótimo, concursada pela Secretaria e trabalho no HMIB. Eu tô só nesses dois lugares. ótimo. É um privilégio a gente te ter por aqui. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre cinetose. E eu quero começar te perguntando o que é cinetose. Joia, essa pergunta é bem importante, que é assim, cinetose não é propriamente uma doença. É aquela sensação de mal-estar, desconforto, podendo ter tontura, enjoo, quando a pessoa é submetida a movimentos, acelerações, movimentos que não são próprios do corpo humano, e quer dizer, na verdade, uma inadaptação a esse tipo de movimento. Então, isso é que é a cinetose. Não é considerado propriamente uma doença, porque isso acontece em quem tem os labirintos funcionando normalmente. Então, assim, por exemplo, até os 2 anos de vida, não é comum você ver crianças passando mal em carros. Mas à medida que o sistema vestibular, o sistema do equilíbrio vão amadurecendo, a partir dos 2 anos, a criança já pode começar a ter esse mal-estar em veículos. À medida que os anos vão passando, a tendência é a pessoa melhorar. E a partir dos 50 anos, se iniciar, é porque isso fala a favor de algum envelhecimento do labirinto que pode estar ajudando nesses sintomas. Assim, pode me interromper quando você quiser, porque esse é Eu um estou assunto. curiosíssima, achei muito interessante essa colocação. Porque a gente Porque tem uma tendência a observar muito a cinetose com histórico infantil, né? Então, assim, são pessoas que vêm desde a infância sentindo desconforto em situações de movimento,
carro, ônibus, avião, montanha-russa, então nem se fala, enfim, são, né, é o clássico, né? E a gente tem aí, então, na população um pouquinho, né, que começa a partir do envelhecimento aí do labirinto, a gente também pode ter a cinetose associada a isso, né? Então, Na isso é verdade, a importante. gente acaba nem chamando tanto de cinetose, a gente fala de senescência vestibular. Acaba tendo outro termo, porque o comum é que surja na pessoa jovem com labirintos funcionando bem. E aí, se for fazer exame, esses exames são normais? Geralmente são, mas muitas vezes a gente solicita os exames para descartar outras, não digo alterações, porque a cinetose não é alteração, né? Mas para descartar alterações do labirinto. E uma curiosidade é que um dos sintomas mais frequentes, mais emblemáticos, na verdade, da cinetose é o enjoo, a náusea, né? E o nome náusea vem de nau, que é barco, que muitas pessoas na época lá da colonização, das caravelas, ficavam se sentindo mal naqueles barcos, as naus, né? Que eram os barcos grandes, então daí que vem o nome náusea, vem lá da cinetose. Mas, na Ai, verdade, a cinetose já foi descrita há muito tempo por Hipócrates, até Hipócrates, aquele pai da medicina lá da antiguidade. Temos um caso aí muito antigo. Só que isso só surgiu na espécie humana a partir do momento em que a gente inventou os veículos. Porque a gente não tem cinetose assim com o próprio movimento do nosso corpo. A gente pode ter cinetose, até se fala assim, que é por movimentos reais ou simulados. Então, por exemplo, você pode ter cinetose também se você assistir a um daqueles filmes 3D com ou às vezes não é nem filme 3D, mas aqueles filmes com muito muita abertura. movimento. Aham. Tem gente que se sente mal quando olha para uma figura daquelas que tem ilusão de movimento também, tudo isso é cinetose. E a cinetose, a gente no Brasil tem esse nome, ou mal do movimento, mas, assim, nos Estados Unidos, eles costumam dar muito o nome do local onde a pessoa tem cinetose, porque a cinetose não é igual em todas as pessoas. Por exemplo, tem gente que passa mal no barco ou não passa mal no avião. Tem gente que passa mal quando está como tripulante espacial e tem gente que e não passa mal quando está nos veículos aqui na Terra, né, que não estão em órbita, né? Então lá eles chamam, por exemplo, quando é no barco é sea sickness, quando no avião é air sickness. Então até quando você vai fazer pesquisa sobre esse tema, você tem que pegar qual meio de transporte você quer pesquisar. Então, por exemplo, por acaso, é um tema que eu adoro, que além de eu ter feito a especialização em autoneurologia, eu fiz, na pós-graduação de medicina aeroespacial, o meu tema foi cinetose nos aviadores, nos estudantes de aviação, na verdade, né? Então, para pesquisar, o nome tipo básico é motion sickness, mas eu tinha que colocar air sickness para poder direcionar os estudos para a parte de aviação. E você encontrou muitos estudantes com cinetose, com Sim, esse sim, que sim. é mais comum do que se imagina, né? Assim, Muito comum, mas muita gente encara como uma coisa normal ou não se incomoda muito, entendeu? vai se Muito comum adaptando. mesmo. Vai se adaptando também. A pessoa que não tem problemas de saúde, que tem uma vida relativamente saudável, faz atividade física, se movimenta, algumas vezes ela até tem um mal-estar durante a infância, à medida que ela vai crescendo, se exercitando, ela pode ir naturalmente melhorando a cinetose. É o que acontece muito, por exemplo, em bailarinas. Os próprios pilotos, que elas dão muita pirueta, né? Os próprios pilotos de aviação, eu trabalhei dentro do grupo de aviação lá, quando eu estava na aeronáutica, tinham alguns que naturalmente iam melhorando sem precisar serem submetidos a um tratamento específico para isso. Porque apesar de não ser doença, existem tratamentos específicos, né, que podem ajudar Só as pessoas. só pela exposição gradual ao movimento, ao fator Exatamente, é meio desinfetante. que dessensibilizando o corpo, né? A cinetose, assim, se você me permite, eu queria falar um pouquinho, se deixar eu vou me empolgando, tá? Não, por favor, adoro ser empolgada, sou empolgadérrima. Então, assim, juntou maravilhoso. Vou até amanhã. É que é assim,
é que todo mundo sabe, né, que passa mal em veículo tudo, mas por que que isso acontece, né? Então vamos entender como que a gente mantém o equilíbrio. Por que que eu tô aqui conversando com você, eu não tô tonta. Eu teria muito mais chance de estar tonta do que não estar se for ver o funcionamento complexo do equilíbrio, né? Então é assim, você depende basicamente de três sistemas do corpo. Um deles, para manter o equilíbrio, né? Um deles é a visão. O outro, o que a gente chama de sistema vestibular, que é o labirinto com suas conexões. E o outro sistema é o proprioceptivo. O proprioceptivo, eu falo assim, que é uma espécie de tato. São receptores que você tem na pele, sobre os músculos, e isso dá a ciência de que você está sentado, ou que um músculo está contraído em relação ao outro, enfim. Então, para você ter o equilíbrio, esses três sistemas precisam estar funcionando harmonicamente e essa informação que chega por esses três sistemas tem um encontro no tronco cerebral. Então, quando chegar lá, o que se espera, até se chama redundância sensorial, é que chega a mesma informação da visão, por exemplo. A pessoa está lá parada, aí a visão diz, você está parada. O labirinto diz, você está parada. A percepção diz, você está parada. Beleza, estou em equilíbrio. Quando você está com cinetose, tem um tilt. Por quê? Vamos supor, você está lá andando no carro, sentada no banco de trás. Aí a propriocepção diz assim, você está parada. O corpo informa que você está parada. Chega um momento, principalmente se for movimento retilíneo uniforme, que para de ter inércia dos líquidos, ó, que a gente estuda no segundo grau, né, hoje ensino médio, serve, tá, pessoal? A inércia lá que a gente usa serve. Enfim, é por mecanismo de inércia também, né, que se tem o labirinto funcionando. Então, chega lá no movimento retilíneo uniforme, o labirinto forma, tá parada. Só que você olha pela janela, aí o olho diz assim, tá em movimento. Tudo Aí, passando. quando chega, é passando, pá, pá, movimento. Quando chega lá no tronco cerebral, eu falo, meu amigo, se decida. Você tá andando, tá parado. Aí, e agora? Aí tem até uma teoria que se chama teoria de Treisman, não é brincadeira, de que quando essa informação chega lá no centro superior, diz assim, olha, se você tá parado, o olho diz que você tá em movimento, você ingeriu drogas. Então vamos vomitar para colocar essas drogas para fora. Aí se ativa o centro do vômito, por isso que a pessoa vomita. É uma teoria, né? É, pode fazer sentido. Quem sou eu para dizer, né? Mas é realmente É, curiosa. assim, foi Trasman que falou aí, não sei nem que ano, mas eu achei muito interessante. Eu costumo falar muito isso nas consultas. A pessoa fica assim, nossa, que interessante, faz sentido, né? Porque, assim, o que acontece também, outra teoria, é que você tem um centro comparador lá no seu sistema nervoso central. Então, a informação que chega para ele, vamos supor que o meu dia a dia seja de estar mais paradinha, ou ando um pouquinho. A partir do momento, vamos supor que eu vá fazer uma viagem de ônibus ou de barco, sei lá. A informação que chega para mim, essa informação de movimento, é diferente do centro comparador que eu tenho lá. É fazer, tem alguma coisa errada. Aí ativa o centro do vômito e assim, não é tão simples assim a cinetose. Por isso que tem uma multiplicidade de sintomas. Tem, assim, uma cascata de neurotransmissores, ativa o sistema nervoso simpático, parasimpático. Nossa, assim, o corpo dá uma confusão danada. E também tem os estágios. Você pode começar só bocejando, sentindo meio disposto, olho fechando mais. Aí, à medida que você continua se submetendo àquele estímulo a que seu corpo não está acostumado, aí você já começa a ter um pouquinho de enjoo. Fica a sensação de instabilidade, tontura. Aí se submete um pouquinho mais. Aí já pode chegar a vomitar. Até chegar ao ponto máximo da cinetose, que se chama Sopite Syndrome, que a pessoa tem vontade de morrer. Tipo assim, ela tem vontade de se isolar. Fica assim, meio deprê mesmo, sabe? Porque tem alteração nesses neurotransmissores. Aí, para você melhorar disso, né, a partir do momento que você já tá na condição, você tem que sair dela o mais rápido possível. E aí precisa buscar ajuda médica, gente. Não dá para ficar sem, Sim, né? sim, sim, Precisa buscar um é. neurologista para poder dar uma conferida nisso, né? A gente tem aqui uma colocação, ó.
Da Zilda. Oi, Zilda. Ela diz assim, doutora, quando estou andando de carro, eu não posso ler e nem ficar olhando nada no celular, que sinto enjoo. Isso é cinetose? Isso é uma queixa Sim, bem comum. sim, porque também, assim, a cinetose não é igual para todo mundo. Tem gente que entra no banco de trás já passa mal. A pessoa, quando está mexendo no celular, no carro, ou lendo algum livro, ela já está desafiando mais os reflexos dela, um reflexo chamado vestíbulo ocular, inclusive. Então, quando você já está desafiando a situação de seu labirinto, já está lá naquele esforço junto com os outros sistemas para manter a estabilidade, pronto, aí você lascou, né? Desculpa o termo, Você lascou. sabe que eu costumo usar isso no final da reabilitação labiríntica, no processo lá para o final da reabilitação, eu coloco isso como um exercício. Então, o paciente vai andar de carro, né, no banco de trás, lendo, mexendo no celular ou lendo um livro, porque isso realmente, a gente usa leitura em movimento também, né, enfim. Eu acabo usando isso na reabilitação. Eu digo que tem fases, paciente com hiperacusia, eu digo que quando ele vai para o cinema, é o sinal de que eu já posso dar alta, ele já consegue ficar no cinema numa boa. E o paciente que consegue ler no carro, ele tá assim, zerado da cinetose. Estamos indo bem, podemos ir para Disney. Então É tá tudo verdade. certo. E a melhora acontece gradativamente. Inclusive, essa questão de não ler no carro quando a pessoa não está fazendo. Que, assim, o único tratamento, realmente, eu já estou me adiantando, que assim, o único tratamento realmente efetivo, assim, não, agora você não vai passar mal, é o tratamento de reabilitação vestibular, que é conhecido também como reabilitação labiríntica ou fisioterapia vestibular, que é feito por fonos, ou fisioterapeutas, ou médicos que sejam qualificados nisso. Porque é um tratamento que vai ensinar o corpo a tolerar mais esses movimentos que não lhe são próprios fisiológicos, né? Mas enquanto você não faz esse tratamento, algumas medidas podem ser tomadas para que você não passe Ótimo. tão mal. E entre essas Adoro medidas, tá? dicas. Você evitar ler no carro, você sentar na cadeira da frente, se puder dirigir melhor ainda. Mas continue aí que eu acho que eu Vamos desviei um pouquinho. Porque isso é uma coisa que os pacientes sempre me perguntam. Quando eu estou dirigindo, eu não tenho tontura. E eu acho que é uma explicação, sempre dou essa explicação, porque eu acho que é uma grande arma também, né? Por que que a gente não tem Sim. tanta tontura quando a gente está dirigindo? Primeiro porque no banco da frente, só que você estar no banco da frente sem estar dirigindo, você já tem uma estabilidade maior. O banco de trás, assim, tem um pouquinho mais de instabilidade, você sente mais. Enfim, e dirigindo, melhor ainda porque você mantém o olhar num ponto fixo e tem uma previsibilidade maior de movimentos. Quando você é pego de surpresa, por exemplo, você está do lado do carro, tá com a pessoa do lado. Se de repente está andando em linha reta, ela resolve andar na tesourinha aqui de Brasília, ela vai sentir um mal-estar tremendo, porque esse movimento não estava no planejamento que ela fez sem perceber, entendeu? Então isso daí deixa a pessoa mais suscetível a passar mal. Então, fica aí a dica, gente. Sentar no banco da frente, de preferência dirigir, não ler no carro e não mexer no celular, que vale do mesmo jeito. Mexer no celular, tablet, essas coisas tem uma provocação muito grande, né? Então, Olhar assim, de preferência a linha do horizonte ou encontrar um ponto fixo lá na frente, não ficar olhando pela janela. Isso para o carro. Aí eu não sei se agora que a gente fala sobre medidas em outros veículos, né? vamos aproveitar. O pessoal já aproveita as dicas aqui. Tem gente que tem problema no carro, tem gente que tem problema no barco, no avião. Então, vamos É. aproveitar o que a gente pode ajudar o pessoal. Ô, Zilda, eu que agradeço pela pergunta, viu? Ó, adoro responder perguntas. O que eu não souber, eu pesquiso. Pode mandar, pode Vamos mandar. fazer as perguntas antes, então? Aí depois a gente dá as dicas, gente. A gente promete as dicas, tá? Eu sou a rainha das dicas, adoro dica, porque aí ajuda o pessoal, pelo menos, a ficar melhor. Enfim, Aham. vamos ver aqui. Meu filho tem 6 anos e desde bebê enjoa muito no carro. Ô, judiação. Passamos um final de semana em uma chácara a 100 quilômetros de Brasília e no caminho ele vomitou muito. Meu esposo tem problema no labirinto, fica muito mareado também. Pode ser genético? É da Sumayasu. Não sei se falei certo seu nome, Sumaya, né? Olha, Sumaya, isso. Ah, é que tem um su no final, então, desculpa. Sumaya. Assim, não sei propriamente qual é o problema do seu marido. Pode ser que seja cinetose também. Acredita-se que tem um fundo genético, mas na verdade o que tem tudo a ver
que tem um fundo genético é a enxaqueca. Quem tem Uhum. enxaqueca, o que se verificou é que sofre muito mais com isso. Então, se a pessoa já tem a genética para enxaqueca, ela tem também a predisposição maior à cinetose e mas assim, não significa necessariamente, se eu passo mal, meu filho também vai passar mal, entendeu? Depende muito também, por exemplo, dos estímulos que a pessoa vai receber no decorrer da vida, sabe? Por exemplo, as crianças que se submetem mais a brinquedos com movimento, infância mais ao ar livre, a tendência é que não sofram tanto assim de cinetose, porque vão desafiando mais o sistema de equilíbrio, né? Os labirintos. Eu costumo Aí, dizer que tudo é treino, né? Inclusive nisso, vão treinando o labirinto, vão treinando os reflexos, vão treinando a compensação central. Então, é o treino, né? esse treino leva ao aprendizado. O corpo começa a perceber esses estímulos de forma diferente, né? Exatamente. Ó, então, mas tem uma saída? O que a gente pode sugerir para ela? Buscar um otorrino, fazer um diagnóstico, né? Tanto do marido quanto dela. Imagino que seja o caminho inicial. Para falar a verdade, o diagnóstico de cinetose, assim, é extremamente fácil. É tipo assim, quando tô no veículo, passo mal. Só que eu acabo recomendando a pessoa fazer uma avaliação com otorrino, de preferência com a formação em otoneurologia, porque descarta se é só isso mesmo, ver para a pessoa qual é o tratamento mais apropriado. Mas, enfim, o que a gente recomenda é, em termos de alimentação. Muita gente acha que tem que estar em jejum, que assim, o recomendado é 8, nem 8 nem 80. Nem é para estar em jejum, que você fica mais sensível, tem mais risco de hipoglicemia, que favorece também a cinetose, nem abusar de alimentos pesados, ricos em açúcar, cafeína, gordura. Então, assim, alimentação leve enquanto estiver viajando, um pouquinho antes da viagem também. Outra coisa é, já sabe que passa mal na viagem, então antes da viagem já começa a tomar medicamento. Os medicamentos, na verdade, a função deles é uma só. Eu chamo assim de acalmar os labirintos. O labirinto como é que eu posso explicar? Não é aquela interação que eu falei do que vem dos três sistemas? Então, para o labirinto ficar menos sensível a essas mudanças de movimento, você tipo dá um. A gente chama de sedativo labiríntico, a verdade, o nome. Não existe assim nenhum medicamento que faça a pessoa melhorar. Na verdade, se a pessoa tomar medicamento, mas, por exemplo, já que eu estou acostumada a passar mal, no ônibus todo dia quando eu vou para o trabalho, vou tomar remédio todo dia. Pior coisa que você pode fazer, porque atrapalha a recuperação natural que você pode ter. Então a gente recomenda assim, pontualmente, antes da viagem, de preferência, assim, pela literatura varia, você tomar 3 horas antes ou 3 dias antes, medicamento, tá? Aí você já começa a deixar o seu labirinto pronto, menos reativo àqueles estímulos. Então, quando viaja, é sucesso. Porque a partir do momento que já está passando mal, o labirinto, quer dizer, o medicamento já não tem tanto efeito assim. A pessoa pode até melhorar. Por exemplo, você sai lá da viagem, às vezes vai pronto-socorro, tomar um daqueles medicamentos famosos, né? Dramin, Meclin, o que for. Mas, assim, é melhor no início não. Na verdade, antes de passar mal. Você já sabe que passa mal, entendeu? Às vezes até porque você vai acabar vomitando a medicação. Então, você está no carro passando mal, toma e também, né, não consegue nem. É que, mais ou menos assim, a partir do momento em que já foi deflagrada aquela reação dentro do seu corpo, já não dá para evitar que ela comece, porque ela já começou. Então é melhor já tomar antes para evitar aquela reação toda. E aí você pode manter, dependendo da posologia do medicamento, a cada 6, a cada 8 horas, né? Nesse ponto eu queria até falar de uma pergunta que eu recebi, muito interessante. Se ajuda a manter a janela aberta? Com certeza. É bom manter a janela aberta, assim, um ambiente arejado. E se você tiver no carro, no caso ônibus ou trem, não sentar de costas. Sim, Entendeu? Assim, boa. porque não tem, às vezes no ônibus, no trem, aquele assento ao contrário, não A sentar de certeza de costas. Isso. É bom sentar de frente lá para para a direção que você está indo. para a direção que você está indo, de preferência sentar próximo à roda, evitar sentar mais no fundo, que é onde tem maior oscilação do ônibus, eu estou falando. E
Ah, eu tô pensando tanta coisa, eu não sei se eu respondo essa pergunta logo ou se eu falo do avião. Eu vi e também fiquei curiosa. A acupuntura Responde essa ajuda? pergunta pra mim. A acupuntura ajuda a controlar a cinetose? Sim! A acupuntura é muito Existe bom. evidência? Sim! E até, aproveitando o gancho, é uma coisa que parece brincadeira, parece engano, mas funciona. É a Cia Band, que é uma pulseira que você coloca no ponto de acupuntura responsável pelo vômito. Exatamente aqui, ó, no terceiro dedinho depois da prega. E você Exatamente. coloca também antes de viajar. Isso daí também é mais uma medida. Obrigada aí, Vinícius, por ter. Eu vou ter eu conheço. Obrigada aí, Vinícius, por ter nos lembrado disso, que também é uma medida, e é bom que não tenha efeito colateral nenhum, porque Nenhum. medicamentos fazem efeito, mas a maioria dá sonolência. Então, às vezes, você tá lá tranquilo, você passa mal, mas não aproveita tanto a viagem, né? Se você quiser curtir o caminho. E se decidir fazer acupuntura, efeito colateral é às vezes ficar roxinho, né? Que é o que tem. Então, assim, mal não faz. A acupuntura nesse sentido é ótima. E nem é tão comum, né? Ficar roxinho assim. Não, não é tão comum. Depende da pele. Quando a pele é mais clarinha, eu sempre aviso, porque aí o risco é maior. E aí a gente tem mais Uhum. veinha exposta, enfim, tem mais chance, mas também é muito raro, não é tão assim, não. Uhum. Tem mais pergunta, posso fazer? Claro. Carla Elisa, e quem começa a sentir isso ao longo da vida? Comecei a sentir nos últimos meses, quando leio dentro do carro. Que idade que Isso você tá, daí. Elisa? Ela tá com 38. Eu conheço. Eu não sabia, Carla, que você tá tendo cinetose. Ela é fono maravilhosa que trabalha comigo, que trabalha muito com essa parte de otoneurologia também. Eu tenho que dizer uma coisa que eu falei ela da área. Sim, sim. Isso daí, na verdade, é uma. Eu não quero dizer doença, deixa eu ver como é. Um distúrbio, pronto. É um distúrbio de pessoas jovens. Se você. É mais comum surgir em infância, adolescência. Mas se só começou a surgir com o tempo, pode ter Super a ver com. concordo plenamente, Carla. Então, assim, é uma coisa que provavelmente você já tinha, mas não foi desafiado o suficiente, ou tá mais sedentário, o corpo meio que desacostumou com tanto movimento. E também sugiro, quando a pessoa começa a sentir isso, só quando está com mais de 20, 30 anos, investigar se tem alguma alteração metabólica, porque às vezes isso pode sensibilizar mais a pessoa, né? E também depende muito das condições que a pessoa está vivendo naquele momento. Por exemplo, se você tiver dormido mal, se alimentando mal, você se torna mais suscetível. Então, uma coisa que já estava lá meio que latente, quando você colocou mais desafios para o seu corpo, ficou mais difícil o corpo controlar, né, os sintomas. Já entra como outra recomendação também, viu, Sumaya? É bom que a criança durma bem antes da viagem, seja descansada, feliz, bem alimentadinha com alimentos leves. Isso. Eu, E bem eu- hidratada também, beber bastante água com a sua pulseirinha. Ó, quanta coisa aí já ajuda, né? tem muitas alternativas, né? Então a gente tem saída. Uhum. Você percebeu que com a quarentena, assim, eu acho que a gente ficou menos, se movimentou menos durante esse período de 1 ano e meio. E eu reparei Aham. muito assim, no consultório o impacto disso em relação ao equilíbrio. Isso é fato? Você percebeu isso nesse período? Olha, o que eu percebi é que tem acontecido uma alimentação muito grande com os idosos, sabe? Então, assim, às vezes era um idoso que tinha vida ativa, fazia sua hidroginástica, ia para a igreja. A partir do momento em que ficou muito limitado em casa, não seria nem bem a cinetose, mas assim, o próprio sistema vestibular vai envelhecendo um pouco com o tempo, e se você não dá estímulo, eu costumo até dizer assim, fica enferrujado. A gente precisa de estímulo. A própria questão muscular, né? Eu sempre falo, o Sim, músculo tem que estar também, também. né? A parte proprioceptiva depende disso, da É, sensibilidade, da força. Então, isso aconteceu também. bastante.
quarentena eu vi com mais frequência mesmo. Olha, por isso que minhas consultas demoram. Quando eu vejo um idoso chegando com desequilíbrio ou tontura, aí eu já pergunto, me conte um dia seu, como que é? Não, eu acordo, tomo café, depois almoço. Não, e de manhã, fico fazendo o quê? Vendo televisão. E de tarde, faz alguma atividade, trabalho manual, jardinagem, isso aí já faz diferença, botar o corpo em movimento, né? Não precisa ser atividade física, assim, exercício físico em si, mas só de você estar se movimentando já faz muito bem pro corpo. Exatamente. Quem mora em casa, vai para o jardim, volta, já tem muito mais movimento de quando a gente vai da sala para o quarto, do quarto para a sala, um Isso, apartamento isso. fechado, enfim, E o que né? você falou também é da privação de atividade física, o que acontece não só deixa de estimular o equilíbrio, como também favorece o que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é que você vai perdendo fibras musculares no decorrer da vida. Isso começa na adolescência. Eu sei. Então, tem gente que fala assim, faz atividade física? Faço. O quê? Caminhada. E o que mais? Não é suficiente. Tem que fazer alguma atividade que estimule as fibras musculares, porque isso vai dar suporte para a sua estrutura óssea e também vai prevenir osteoporose, porque quando você cai, se você tiver o osso mais fortalecido, mesmo fazer fratura, e vai uma coisa puxando a outra aí nos assuntos. A gente precisa sempre lembrar da atividade física. Eu uso atividade física, acho que todas as minhas lives, todos os meus vídeos eu falo de atividade física, porque literalmente ela é uma arma, se bem direcionada, bem feita, né, para absolutamente tudo, equilíbrio, estresse, depressão, ansiedade, zumbido, tudo. Então, assim, atividade física é a liberação neuroquímica, é a ativação, enfim, de uma infinidade de coisas. E no caso do equilíbrio, ela é indispensável, né, que pelo menos a questão muscular esteja observada, vamos dizer assim. E além disso, muita gente com medo do Covid, ficando mais em casa, "Ah, não vou para academia, que eu tenho medo de adoecer." Mas assim, não estou estimulando ninguém para ir para academia, até porque você pode fazer atividade física em casa se você tiver com receio de sair. Eu mesma não voltei ainda, estou fazendo em casa. Mas atividade física diminui em 73% a chance de você desenvolver o Covid grave. Então, assim, tá com medo de ir para academia por causa do Covid, então faça em casa, porque senão a chance de você ficar grave assim, acaba sendo pior você ficar em casa do que ir para academia, né? Ó, isso é um dado super importante, gente. Quem tá meio desanimado agora não tem motivo. Amanhã tem que acordar, botar um tênis, pelo menos começa a dar uma voltinha, dá uma olhada no que dá para puxar de peso, pega um galão de água e vamos começar com acompanhamento, com orientação, cuidado também, né? A gente não se lesionar. Ah, tem personal agora por online, né? Tem também. Não tem mais desculpa. Tem personal online, não tem desculpa. Hoje em dia a gente tem acesso bem mais fácil a quase tudo, né? Então, estamos com a faca e o queijo na mão. Eu quero te perguntar se a cinetose pode ser acompanhada de outra ou outras alterações labirínticas. Então, eu posso ter mais de uma coisa no labirinto? Com Ou certeza. Eu já dúvidas peguei paciente que tinha 5 problemas diferentes do labirinto. Hoje mesmo atendi uma senhora que, além da cinetose, também tinha migrânia vestibular e VPPB, que são aqueles cristalzinhos fora do lugar. Inclusive, está tudo muito associado, essas 3 entidades. Então, assim, a pessoa tem cinetose, tudo bem, já sabe o caminho, como evitar passar mal. Mas é por isso que a gente recomenda que faça essa avaliação para ver se é só isso mesmo, né? Porque às vezes a pessoa pode, por exemplo, como Carla, dessas orientações, mas será que não tem um transtorno aí do labirinto associado também, né? Por isso que só começou a manifestar sintomas agora? Eu falei de forma bem geral o que acontece com a maioria, né, das pessoas que tem a ver com o momento da vida, que você tá aquelas coisas que eu falei, sedentarismo, mas pode ser que tenha também algum transtorno do labirinto que valha a pena ser investigado, né? é muito comum a gente ouvir falar das questões de alimentação, de uso de cafeína, né? Então, essas coisas de fato interferem no labirinto? Tem alguma relação com a cinetose? Como é que funciona a questão Tem. alimentar com isso? Tem. Na verdade, é assim, a cafeína, eu costumo dizer assim, ninguém é proibido a nada, tem que ter cuidado com os excessos, sabe? A cafeína não é tão vilão assim. O que acontece é o seguinte, eu não falei que o remédio é sedativo labirinto, tipo assim, ele acalma, é tipo um chá de camomila pro labirinto para não ficar lá muito agitado.
E a cafeína é o contrário, é a bomba do labirinto, agita, então ele fica mais suscetível a sentir essas alterações. Só que, se a pessoa tomar o indicado assim, até 2 xícaras, aquelas pequenininhas de café por dia, preferencialmente mais para o início do dia, não tem problema. Agora sim, se a pessoa tomar a xícara daquele tamanhão, aquela quantidade de cafeína já pode interferir no seu equilíbrio, causando tontura. E, na verdade, o que é pior mesmo para quem tem cinetose, o tipo de alimentação, é aquela que tem muito açúcar. Porque o açúcar, o que ele faz é, ele dá um pico muito grande de glicose logo que a pessoa ingere e depois cai de repente. E tanto a hiper como a hipoglicemia alteram os fluidos labirínticos, né, os líquidos que a gente tem dentro do labirinto, e a pessoa fica mais suscetível a passar mal. Isso eu falo não é só para cinetose, é para qualquer transtorno do labirinto, sabe? Por isso que eu sempre falo assim, olha, vai viajar, alimento leve. O que é alimento leve? Vai comer, por exemplo, come pãozinho, preferência integral, frutas, porque o principal motivo é porque não tem essa elevação tão brusca e grande da glicose no corpo, né? Aqui, a pulseira que se recomenda onde comprar. Olha, eu nunca vi em farmácia física. Eu já vi pela internet, o nome é Sea Band, é S-E-A de mar, né? Band, que é de pulseira, B-A-N-D. Você encontra na internet fácil, tem muitos preços. O que ela tem é só um pontinho como se fosse aqueles botõezinhos de pressão, né? Que você coloca justamente nessa parte aqui que ela está mostrando, que é o ponto de acupuntura que estimula o centro do vômito. Exatamente, esse ponto. Você pega aqui o seu risquinho. Exatamente. Você tem aqui os 2 tendões, que são essas 2 partezinhas maiores do seu pulso, punho, né? E você coloca o dedinho entre eles. No terceiro dedo aqui é que fica o ponto que você vai estimular entre esses 2 tendões. Você coloca nos 2 braços, no mínimo meia hora antes de você submeter ao estímulo lá, a sua viagem. Giovana, tem labirintite recorrente e cinetose. Note que o adoçante me dá labirintite, outras coisas não noto. Já viu isso? Sim, aí depende do tipo de adoçante. Os adoçantes com maior poder osmótico, tipo o aspartame, não tô lembrado dos outros. Esses aí, eles têm um potencial por causa do teor de sal, que eles têm da própria composição química, Sucralose de entra nessa? alterar. Oi? A sucralose entra nessa, que agora está bastante Não, conhecida? não, assim, Não. os adoçantes que não dão esse problema são a sucralose e estévia. Os outros é que costumam dar esse problema, que esses aí que eu falei são os mais Então, naturais. Agora, essa labirintite recorrente aí tem que investigar. Primeiro, porque labirintite é apenas uma das alterações do labirinto. Então, talvez você não tenha labirintite, tenha outro tipo de problema do labirinto. E dependendo do alimento, realmente relacionado com açúcar, ou alimentos que têm alto poder osmótico, que a gente chama, que são esses tipos de adoçante, refrigerante, eles podem facilitar, se você já tem uma predisposição, a que você tenha alguma crise, ou relacionada ao problema de base do labirinto, ou às vezes até em relação à cinetose. Mas cinetose geralmente não é essa coisa isolada que vai causar, não, né? Giovana disse que vai investigar. Obrigada. Joia, tô às ordens, Giovana. Eu vou para as perguntas que te mandaram pro teu Instagram, pode ser? Então vamos lá. Acho que abrir a janela a gente já respondeu. Se a criança tende a melhorar com o avanço da idade. Tende, se receber esses estímulos de movimento, sim. E aí a gente recomenda para as crianças que têm cinetose que elas sejam inscritas em atividades físicas, de preferência que tenham bastante movimentação de cabeça. O que seriam? Balé, hipismo, judô, nos adultos, abdominal, crossfit. E se for colocar a criança, assim, se for disponibilizar algum joguinho para ela de videogame, sim, tênis também é muito bom. Compra eu não sei se existe ainda, tá, gente? Que eu sou desatualizadíssima, o Nintendo Wii. Que você faz os movimentos lá, compra o Nintendo Wii Sports,
que aí a pessoa simula um movimento real, sabe? Né? Não fica só ali. Que aí simula um movimento real, que isso daí ajuda muito. É a movimentação, você ensinando para o seu corpo padrões diferentes de movimento, que ele vai se acostumar mais, vai tolerar mais os movimentos mais desafiadores a que ele é imposto. Ah, e uma coisa que eu já ia esquecendo, Lisiane, é que eu falei muito dentro do carro, né? E dentro do ônibus, o que que a pessoa faz para evitar tontura. Eu esqueci de falar de navio e avião. Navio, é bom você evitar as extremidades, que é onde oscila mais, ficar olhando para o horizonte. Se for para uma cabine, ficar mais no meio do navio, meio para baixo do navio, porque é onde tem menos oscilação. E no caso do avião, é bom você ficar próximo à asa e encontrar um ponto para fixar a sua visão, tá? E Boa. aqueles mesmos cuidados lá de dormir bem antes, alimentação, essas coisas todas. Ótimo. Existe o mal do movimento, né? Que quando você sai, às vezes, do barco, você segue sentindo, né? Isso tem Ah, alguma esse daí, na verdade, se chama mal do desembarque, que mal assim, a gente pode. desembarque? É Desembarque, isso, que é debarkman, mal isso. debarkman. Eu atendi Isso já alguns pacientes com isso. Principalmente de, né, assim, que vieram de, enfim, cruzeiros e tal, e seguiram com é mal bastante do debarkment. desembarque, Giovana, a exatamente. melhor dica de dormir na viagem procede, viu, Giovana? Dormir, inclusive os medicamentos que a gente usa Isso. para controlar os sintomas de cinetose, a maioria deles dá sono, viu? Por falar em medicamento, gente, tem um que não costuma dar sono, que é feito de uma planta de gengibre. Olha, Aí pode ser gente, dado para grávida, para criança acima de 6 anos. Isso daí é uma dica que chegou no Brasil há pouco tempo, viu? Eu só não recomendo a pessoa de rotina ficar mascando gengibre, que tem gente que faz isso, porque assim, gengibre tem efeito contra enjoo? Tem, inclusive efeito medicamento dele. Eu só não indico de rotina porque quando você pega lá um pedacinho de gengibre, não é a dose padronizada, né? Que do medicamento foi extraída aquela dose padronizada, tem mais segurança. No gengibre, vai que você está passando muito mal. Você começa a comer aquilo, mascar, você pode até ter sangramento, porque não é porque é fitoterápico que é isento de efeitos colaterais, né? então tem que ter cuidado, né? A fitoterapia às vezes é usada de forma um pouco irresponsável, né? Então tem alguns remédios, tudo Sim, precisa de sim, uma porque orientação. porque acho que é da plantinha que não faz mal, mas é remédio do mesmo jeito, né? Até chá faz efeito, então até nisso a gente também tem que ter cuidado e cautela, né? Não é assim. Não Uhum. sabia do gengibre, dica legal aí, ó, Giovana. Aí pode ser usado com segurança em gestante, criança a partir de 6 anos. Assim, não é recomendado a gente ficar falando de medicamento, né, para o público em geral, mas como só tem no Brasil, é gengiminho o nome dele, que é feito do próprio gengibre mesmo. Lançou tem pouco tempo, acho que foi ano passado, no Brasil, né? Uma boa. Você sabe que é curioso, né? Eu me lembro que eu ria muito meu cachorro. Quando ele era pequenininho, era neném. Eu subia a serra lá do Rio Grande do Sul com ele. Ele vomitava toda vez. E eu dizia, meu Deus, é filho de audiologista, Oh, isso não pode estar acontecendo. Eu brinco até hoje, que eu como acupunturista, eu brinco, olha, casa de acupunturista, a agulha é de pau, porque os efeitos não são aqueles. E eu falo, o que que acontece? Meu cachorro vomitando toda vez. E aí, com a pergunta da criança, se ela melhora com a idade, o médico recomendou usar né, a medicação que é de pessoas, né, ou de humanos, né? E aí, enfim, partilhava lá e dava, e eu desisti um dia. Eu falei, ah, não, não vou ficar dando isso pra ele, não. E pronto, ele parou, acostumou, melhorou, mas ele salivava horrores e aí vomitava, bichinho. Judiação. tem até uma curiosidade nisso, porque eu tenho cinetose, tá? Agora sim, Sério? Viu? Eu tô eu tenho só. enxaqueca, cinetose, entendeu? Aí, assim, o que vai definir você. Eu falei que tem essas medidas, né, que a pessoa pode fazer durante as viagens e tudo.
E tem o tratamento, assim, padrão ouro, que serve mesmo, a reabilitação vestibular, que é o que você faz, inclusive, que é feito em academias de pilotos de forças aéreas aí pelo mundo, entendeu? O tratamento padrão ouro. Tem lugar, acho que é na Inglaterra, não lembro, que eles até fazem uma triagem antes do piloto começar a pilotar, já oferece o tratamento antes para evitar tanto prejuízo assim, porque, olha, os voos no dia a dia, né, dos pilotos, eles são relativamente tranquilos. Mas na formação deles, eles fazem aquelas piruetas, assim, aqueles movimentos, tipo o Esquadrilha da Fumaça mesmo. Então, imagina, você já começar a sua carreira passando mal horror, às vezes tem que parar o voo, porque você não tem condições de continuar. Então, se você for preparado para isso antes, isso daí vai ser, assim, ganhar horas de voo é ouro. É ouro. Então, eu acabei me perdendo o que eu ia E falar da qualidade de reabilitação. vida, né? Porque ninguém merece Ah, trabalhar, sim. todo mundo que vai Aí por trabalhar vai isso, passar mal. aí o que eu ia falar é o seguinte, como eu tenho cinetose, tem um cachorrinho, ele tá até com 10 anos já, o bichinho. Aí o meu marido gosta de fazer umas brincadeiras malucas com ele. Quer dizer, gostava, agora ele já tá mais velhinho, né? De rodar, de botar a cabeça para baixo. O bichinho, ele, não, isso aqui já é reabilitação vestibular. Reabilitação dele. E dito e feito, menina, a gente viajou de avião uma vez com ele. Ele estava pequenininho ainda, ele estava com 1 ou 2 anos. A gente colocou ele na cabine, numa caixinha, não deu remédio nenhum. Ele foi a viagem toda tranquila. Aí a comissária perguntou: E aí, que remédio vocês deram para ele? Meu Pode marido fez acontecer com cachorro. alimentação labirintítica canina. Se você quiser, a gente deixa o nosso cartão. Meu marido fez isso, tem cabimento? Ele foi, não, para o cachorro não ter cinetose. Ah, mas ele ficou fazendo isso com o bichinho. A situação do teu marido. Desculpa te perguntar isso, eu fiquei curiosa. A profissão dele, ele é aviador militar. Ah, então ele entende do assunto. Tá tudo certo. Ele nunca teve cinetose. Aí, aqui é a pergunta dele. Você já fez as piruetas? Foi tranquilo? Ele que está fazendo essa pergunta. Porque quando a gente casou, eu não era da aeronáutica, eu entrei depois. Aí eu era médica do esquadrão de voo. E lá a gente tinha que cumprir as horas, tinha que participar da rotina do pessoal mesmo. E este indivíduo me levou para levar. Eu saí assim sem conseguir nem andar direito, por causa dessas piruetas aí que eu falei. É Isso experiência própria, entendeu? foi a tentativa dele te conquistar? Foi assim? Me conta essa história que agora eu fiquei até curiosa. Não, já era namoro, já estava Não, não, já garantido. era casada com ele quando ele me levou para isso daí. Ah, eu ainda escuto o piada do coronel. Você deve ser boas em casa, né? Para ele ter levado você para esse voo. Olha, gente, já viram que quem quer resolver cinetose pode casar com alguém da aeronáutica que pode ter uma chance grande. É isso, tá aí, ó, um Ah, meu caminho. Deus, não, mas o que levou era porque eu era médica do esquadrão, entendeu? Tanto é assim que, assim, foi tudo coincidência, que eu fiz autoneurologia, eu já era casada quando eu fiz autoneurologia. Aí depois que eu fiz o concurso para aeronáutica, e depois do concurso da aeronáutica, a minha vaga foi lá para a Academia da Força Aérea, que é onde tem os pilotos militares. Aí depois eu fiz o curso de medicina aeroespacial. E depois me colocaram no esquadrão, que é o grupo dos aviadores que estão aprendendo, na verdade, a voar, né? Aí chegava para mim esses meninos jovens, tipo assim, uns 20 anos ou menos, passando muito mal. Aí eu falei, assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Aí eu fui lá em outra cidade, fui até em Pouso Alegre fazer um curso com fisioterapeuta, bem basiquinho, de reabilitação vestibular para aplicar neles. Quando eles tinham uma folguinha eu lá, treinavam comigo. E assim, foi um resultado tão bom. Exercício que à primeira vista você olha assim, como que isso vai me ajudar, né? E assim, facilitou demais, que tem alguns até que eram desligados do voo por causa da cinetose. Aí eu falei, não vou deixar isso acontecer. Aí eles que, depois que entraram lá nisso, conseguiram terminar o voo. Fiquei muito feliz. Nossa, que bacana, é mudar a vida de alguém, né? Você devolver ali, entrou para voar e aí não pode, imagina. Bom Isso é muito. demais. Agora sim, por que que eu mesma não fiz, né? Porque não era minha rotina, eu não precisava disso para minha profissão, para trabalhar.
Então não foi prioridade para mim, entendeu? Por isso que eu falo, depende do que a pessoa quer. Se é uma pessoa que viaja pouco e passa mal, tipo só no avião, faz Não essas tem medidas, tá tranquilo. Agora sim, se a pessoa que constantemente está sofrendo, isso aí interfere na carreira, aí eu recomendo demais que faça reabilitação vestibular. Ou então a pessoa, eu não suporto cada vez que eu passo mal, faz a reabilitação vestibular, que é o tratamento padrão ouro, sim. eu sou suspeita, mas eu acho realmente que tem uns efeitos maravilhosos. Outra pergunta que te fizeram, Dramin ajuda mesmo ou ajuda é o fato dele fazer dormir? Ou as duas coisas? Ajuda, ajuda. Tanto é assim que, olha, tontura tá muito, muito, muito associado com enjoo, vômito, náusea, porque tem a ligação com esse centro do vômito, entendeu? Então, às vezes até, tô lá prescrevendo para um paciente que está tendo tontura, tomar Dramin, Meclin, que são os medicamentos dessa classe aí. Ah, doutora, mas e para tontura? Eu tomo o que? Eu falo, não, não é só para o enjoo, serve para tontura também. Tem essa ligação, essa afinidade, interfere lá, me chama de via, né? Como se fosse o caminho que leva a informação de uma parte lá do cérebro, do tronco cerebral ou de um órgão para o outro. Então, age nessa via. Não é só o sono. Tanto é que tem gente que não tem esse efeito colateral tão grande, não tem tanto sono, mas consegue ficar bem melhor em relação à tontura de outras causas labirínticas e a cinetose também. Então, tem as duas. E dormir bem sempre ajuda, então acaba somando, né? Nossa, muito, muito. É uma boa alternativa. Já ouviu falar da fotobiomodulação no tratamento das cinetoses? Olha, quando eu recebi essa pergunta, eu até fui pesquisar. Essa fotobiomodulação, na verdade, é tratamento com alguns comprimentos de onda de luz, né? O mais famoso é o laser. Agora, assim, gente, laser não é tipo assim aquela espada lá do Jedi. Muita gente pensa, não. Tem diferentes ondas, né? Diferentes comprimentos de onda, na verdade, de laser, com diferentes usos na medicina de forma geral. E, de acordo com o grau de penetração que tem nos tecidos, acaba sendo usado para um problema, para outro. Por exemplo, até já fiz cirurgia de amígdala em paciente usando uma determinada frequência de laser, que ele atua como se fosse uma faca. Mas, enfim, aí já se tem buscado o uso do laser em algumas alterações musculares, até alterações vestibulares, né, do labirinto, enfim eu encontrei revisão mostrando que começaram a fazer testes, mas até agora não há evidência científica, precisa de mais estudos para confirmar se realmente funciona. Assim, eu particularmente, analisando como é a fisiopatologia, né, como que acontece a cinetose, eu não consigo linkar muito como a fotobiomodulação poderia ter benefício, sabe? Mas eu sou uma pessoa que é muito aberta a mudar de ideia. É só me provar que deu certo, que eu passo a recomendar e apoiar. Até agora não tem evidência. Você sabe que eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, que aquilo que a gente acredita agora pode ser mudado amanhã. Então, a graça da vida é essa, né? E a gente que trabalha nessas áreas, que tem uma pesquisa constante, que tem inovação constante, a gente tem que estar aberto para isso. Por mais que a gente hoje não consiga enxergar como, talvez modelos aí para frente nos provem que, né? Mas o que a É gente tem verdade. hoje são as armas que a gente sabe que são, né, comprovadas cientificamente e que a gente consegue ter aí um bom resultado. Então, de início a gente fica com isso até segunda ordem, né? Senão a gente acaba ficando cobaia de coisas que é um pouco perigoso. Além de Dramin e Vonal, a outra medicação que pode ser dada para a criança, a gente vai poder dizer nome de medicação, a gente acabou de dizer dois aqui, mas enfim. A gente já falou, né? Já falou. Gente, super bom, gente. Tem assim, tem a escopolamina, tem essa gengibre que eu falei, mas é a partir dos 6 anos, né, que tem estudos com esse medicamento derivado de gengibre. Tem a domperidona, que é usado muitas vezes para criança com refluxo, que ele ajuda nessa, chama esvaziamento gástrico, né? A forma como, porque assim, o alimento é para descer. Então, às vezes, quando você tem refluxo, ele faz o movimento contrário, né? Então, ajuda na sincronização desse movimento, digamos assim. Deixa eu ver o que mais. Escopolamina, metoclopramida, não sei se eu falei, o famoso Plasil também, pode em crianças.
domperidona, Dramin. O Meclin é a partir de 12 anos só, né? Que é a meclizina. Aproveitando. Ah, que eu tô falando medicamento mesmo, né? Tem um medicamento que eu nunca vi em farmácia aqui no Brasil. Você pode comprar pelo site, eu acho que só tem no exterior mesmo. É o PET de escopolamina. Eu Olha. acho o máximo que é um remédio em forma de adesivo. Aí você deixa lá grudar no seu corpo, dura 3 dias. Aí é bom se você vai, por exemplo, fazer um cruzeiro, né? Que você fica mais tempo lá, naquele ambiente mais instável. É muito interessante. Agora eu pesquisei se tinha ele dose pediátrica, não encontrei. Só achei padronizado assim a dose de adulto, né? Nossa, muito interessante, né? E prático para determinadas situações. Muito prático. Aham, aham. Agora sim, não é porque é o PET, né, o adesivo, que não vai dar efeitos colaterais. Então, Sim. assim como o medicamento pode dar boca seca, insônia. Então, assim, é bom tudo com cuidado, né? Tudo conversar com o seu médico direitinho, para ver se é mais apropriado para o seu caso, né? Nunca, a automedicação é sempre um erro, porque a gente não sabe exatamente o que é mais indicado para cada um dos casos. E mais, lembrem-se, gente, a cinetose às vezes tem outros componentes junto com ela, não é só a cinetose sozinha. Então, às vezes você vai lá direcionada para uma medicação que você leu, que você ouviu, que é boa para cinetose, e você às vezes precisa de outra linha de tratamento e acaba perdendo aí de poder resolver de verdade o que você tem. É. Então, E às vezes é você pode estar adiando o diagnóstico de outro problema que você tem no labirinto, só pensando, é cinetose, entendeu? Porque a parte de tontura tem muitos detalhes, muitas particularidades, entendeu? Por isso que a consulta que eu faço para paciente tontura é tão extensa, assim, é 1 hora pelo menos que eu vou investigando, captando o que que tem, que vai me apontar para um diagnóstico, que vai apontar para o que pode estar fazendo a pessoa agravar, sabe? a gente tem que ir com cautela, né? Bom, tem tratamento e tem cura para cinetose? Tem. Tratamento envolve essas medidas comportamentais que eu falei, medicamentos, quando a pessoa vai se expor, evitar o uso prolongado de qualquer um desses medicamentos, porque atrapalha a adaptação natural que o corpo pode ter. E o top, top, top é a reabilitação vestibular, que é o tratamento que a doutora Lisiane faz. A gente ama, que a gente tenha uma alegria, que a gente vai vendo os pacientes ficando bem, dá muita alegria. Ai, é bom demais! É muito bom, é muito bom. Bom, aqui eu acho que a gente cobriu todas as perguntas. Eu não sei se vocês aí em casa têm mais perguntas para gente. Doutora Márcia, você quer colocar mais alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Essa live é sua. Tem mais alguma coisa que você Nada, queira? é nossa! Eu quero só dizer, Carla, conta pra gente que você está estudando a fotobiomodulação, então você manda recado aí pra gente que eu fiquei curiosíssima, por favor, que eu sou bicha curiosa, então me conta Ai, depois. depois manda para mim aí no privado artigos e tal. Adoro aprender coisas novas. Por Pode favor. deixar, pode deixar, eu mando. Eu vou mandar para você o que eu li lá da revisão da fotobiomodulação para cinetose. Ótimo, ótimo. Já vou dar uma olhada. Uhum. Enfim, você, É, você quer dizer alguma coisa pro pessoal? Já quer deixar algum recadinho? eu só quero dizer assim que eu me senti muito honrada em ser convidada por uma pessoa, uma profissional desse nível para estar aqui conversando essa noite. Para que eu confio muitos pacientes, principalmente os que têm zumbido, uma pessoa super competente. Agradeço muito. Espero continuar com essa parceria. E para quem está assistindo, quero muito agradecer pela participação. É muito gratificante para a gente quando a gente se propõe a disseminar mais conhecimento e encontra pessoas interessadas nessa hora. Podia estar dormindo, podia estar vendo filme, podia estar comendo, roubando, aquela história. E estão aqui com a gente, é muito gratificante. E podem contar comigo, podem mandar mensagem no direct se eu deixei algum ponto não esclarecido. Eu estou à disposição. Falo para você e para quem está assistindo, que eu estou à disposição.
Eu quero te agradecer imensamente, foi uma honra. Eu já estava assim querendo te convidar. Eu sou uma pessoa meio tímida, pode não parecer, mas eu sou bastante tímida. Então, eu tomei coragem na cara de pau e te chamei. E fica aqui, deixa eu aproveitar, deixa que eu também sou meio cara de pau, de já te convidar para uma próxima, que eu amei o nosso bate-papo, realmente assim, Ai, muito, muito adorei. obrigada. Né? Os pacientes falam maravilhas de você, então eu tenho certeza que quem consulta com você está realmente muito bem amparado e muito satisfeito, e isso é precioso hoje em dia, medicina de verdade, né? Cuidar da saúde de verdade, se interessar pelo outro de verdade. E eu Muito acho que isso obrigada. é lindo. Então, muito obrigada. Gente, obrigada por vocês que ficaram aqui com a gente, que fizeram perguntas, que participaram. Um beijo para o marido, que eu adorei saber dos segredos familiares. Ah, depois eu quero conhecer o Marvin. Já descobri o nome do Marvin que botaram ali. Eu sou cachorreira. Um É beijo Mar, grande. Muito Márcia obrigada. com Vinícius. Marvin, Ah, Márcia com faz sentido. Boa. Gostei. O meu era Gilberto, então você imagine como foi. Bichinhos amados. Gente, uma boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Um Obrigada. beijo. Beijo.